Vamos estudar aqui, analisar essa questão 1 do Enem de 2019. Primeiro vamos fazer uma leitura rápida, né? Traduzindo já. Em seguida vamos mostrar alguns assuntos do inglês que aparecem nesse texto, que mostram que é necessário, né, ter esse conhecimento, que até um texto como esse você vai conseguir compreender, ter a sua compreensão facilitada. Então vamos ver aqui. Se as crianças vivem, né, com a crítica, elas aprendem a condenar. Se as crianças vivem com medo, elas aprendem a serem apreensivas. Se as crianças vivem com pena, elas aprendem a sentir pena de si mesmas. Se as crianças vivem com ridículo, elas aprendem a se sentirem tímidas. Se as crianças vivem com a tolerância, elas aprendem a paciência. Se as crianças vivem com os elogios, o louvor, né? Elas aprendem a apreciação. Se as crianças vivem com a aceitação, elas aprendem a amar. Se as crianças vivem com a aprovação, elas aprendem a gostarem de si mesmas. Se as crianças vivem com o reconhecimento, elas aprendem que é bom ter um alvo. Se as crianças vivem com compartilhamento, elas aprendem a generosidade. Se as crianças vivem com a justiça, elas aprendem a serem justas, né? Aprendem a justiça. Se as crianças vivem com a bondade e consideração, elas aprendem o respeito. Se as crianças vivem com a amizade, elas aprendem que o mundo é um lugar legal no qual viverem. Então, nós vimos aqui que esse poema tem um padrão que se repete. Esse início aqui é todo igual. Se as crianças e um verbo se repete. Você saber o significado desse verbo, que é o verbo viver, você vai ter uma facilidade para entender o texto. Então, se viverem com, e aí depois desse viverem com, aparecem um substantivo abstrato. Crítica, medo, pena, ridículo, tolerância, louvor, aceitação, aprovação, reconhecimento, compartilhamento, justiça, bondade, amizade. E se elas viverem com esse elemento, elas vão aprender uma outra coisa. E aí depois tem um verbo aprender aqui se repetindo. O que elas vão aprender? A condenar, a serem apreensivas, sentir pena. Então aqui tem um padrão que se repete, que vai ajudar a responder essa questão do Enem. Então vamos à questão. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, as diferentes formas de educar confirmam que as crianças temem quem as amedronta, amam aqueles que as aceitam, ridicularizam quem as intimida, aprendem com o que vivem, são gentis quando respeitadas. Então a gente vai perceber que é a B, né? Porque aprendem. Esse verbo está se repetindo até o início. Aprendem o quê? Mas como é que elas aprendem? Tem o verbo se repetindo aqui, viver. Aprendem com o que vivem. Mas, para responder essa questão, há outros assuntos do inglês que você sabe e que você não percebeu que ajudaram você a responder essa questão. Quais são esses assuntos que aparecem nesse texto? Vamos ver. Então, a resposta foi a B, né? Aprendem com o que vivem. Por exemplo, o simple present tense, o tempo presente simples. Você sabe esse tempo verbal. Isso ajudou você a responder o texto. Então, o que aparece aqui é o simple present. Elas vivem, elas aprendem. O verbo viver, o verbo aprender. Então, isso ajudou você a responder essa questão. Então, nós temos a forma afirmativa do simple present, eu trabalho, você trabalha. A forma interrogativa, que você usa auxiliar no início, antes do sujeito. A forma negativa, que você usa auxiliar negativo entre o sujeito e o verbo. Então, estudar as listas de verbos podem lhe ajudar, porque nesse texto, simplesmente o verbo no infinitivo já deu
um conhecimento para você responder essa questão. Isso é apenas o verbo no infinitivo. Então, nesse site aqui, em Inglês Online, você vai encontrar uma lista de 100 verbos mais usados na língua inglesa. Então, os verbos em inglês, eles aparecem em listas. E as listas aparecem o infinitivo, passado e o particípio passado. Por exemplo, viver, viveu, vivia. Vivido, aprender, aprendeu, aprendia. Aprendido. Começar, começou. Começado, né? Begin, began, began. Então, nós vemos que essas 3 formas aqui são básicas para você entender as frases, as conjugações verbais no inglês. Então, entre nesse site que vai ajudar vocês. Então, nesse site aparece aqui esse início aqui. Be, o verbo to be, é um verbo irregular, porque a forma de passado dele e de particípio não termina em ed. Quando os verbos terminam em ed no passado e no particípio, você sabe que são verbos regulares, é uma regularidade, uma repetição aqui no passado e no particípio passado. E o verbo to be não é. Então, ser, está, was, were, era, estava, e been, sido, estado, que é o particípio passado. Então, lá nesse site, tanto tem um áudio desses 100 verbos, dessas 100 frases, como tem essas frases aqui contextualizando o aprendizado desses verbos. He is married to Jane. Ele é casado com Jane. Jane was married to John. Jane era casada com John. They have been married for 7 years. Eles estão casados por 7 anos. Aqui é o tempo present perfect, né? O verbo ter antes de um verbo que está no particípio passado. Quando você traduz, pode aparecer, às vezes, as frases no presente, às vezes a frase aparece no passado, por exemplo, cantou, falaram, parecendo que é um passado simples, mas é porque esse tempo verbal present perfect, ele faz essa relação entre presente e passado. O presente, o passado influenciando no presente, né? Outro exemplo desse site, Inglês Online, have. Então, no infinitivo, na primeira coluna, nós temos have. É um verbo irregular também, porque o passado e o particípio passado dele não termina em ed. Então, had, had. Teve, tinha, tido. I have a black car. Eu tenho um carro preto. I had a black car. Eu tive um carro preto. E I have had a black car since 2010. Eu tenho um carro preto desde 2010. Então, aqui é o present perfect, né? Foi traduzido como se fosse presente, porque é assim que ele funciona. E tá aqui o verbo ter, um verbo no passivo passado, mas a tradução dá uma ideia de presente ou de passado. Outro site interessante para vocês entrarem é esse aqui, toda a matéria, na parte dos tempos verbais em inglês. Tem mais tempos verbais lá, eu peguei só os primeiros, que são os mais usados. Simple present, nós já vimos lá em cima no texto. She loves him, ela o ama. She loves him, ela o ama. Então, é o tempo presente. Present continuous é um passado que continua. Continuous, ele é progressivo, ele continua. Eles estão amando o livro. Simple present é o passado simples, algo que já aconteceu, né? He loved her. Ele a amou, né? Que é o pronome que é complemento desse verbo. Past continuous, então o passado contínuo, ele continua, ele é contínuo, ele é progressivo. He was loving the trip. Ele estava amando a viagem. Simple future, futuro simples, algo que vai acontecer. O auxiliar de futuro aqui, will, aparece antes do verbo love, amar. They will love to travel. Eles amarão viajar. Future continuous é o futuro contínuo, que continua, progressivo. Então, temos aqui o verbo no gerúndio, que normalmente faz parte do present continuous, e o auxiliar de futuro, que normalmente faz parte do simple future. She will be loving the trip by this time next year. Ela estará amando a viagem
por este tempo no próximo ano. Então, aqui é o Future Continuous. Present Perfect Tense, que a gente falou lá em cima, é a união do verbo ter com o verbo no particípio passado, o verbo da terceira coluna. Só que quando você traduz, pode acontecer de traduzir no presente, como nós vimos lá acima, ou traduzir no passado, como estamos vendo aqui. Ó. Ele a amou durante toda a vida dele. He has loved her during his entire life. Então, ele amou durante toda a vida dele. Amou, não tem amado. Present Perfect Continuous. Presente perfeito contínuo. She has been loving the new car. Ela tem amado o carro novo. Então, de novo, a junção do verbo ter mais um verbo no particípio passado, só que, já que é contínuo, aparece um verbo no gerúndio. Então, é uma junção de 3 verbos para formar o Present Perfect Continuous. Então, entre nesse site que vai ajudar vocês. Um outro site que eu indico é esse site aqui, Microlins.br, na parte dos 6 usos diferentes para o inglês. Vocês viram que no texto tinha a palavra sharing, compartilhamento. Share, tira o E, colocou ing, sharing. Só que a tradução não foi compartilhando, mas compartilhamento. Então, em inglês, ele não funciona apenas no gerúndio, no present continuous, nos contínuos, né? Ele tem outras funções. Então, selecionei esse aqui, depois vejam lá nesse site outras funções. Climbing is my favorite sport on weekends. Escalar é meu esporte favorito nos finais de semana. Então, escalar, climbing, ele não está funcionando aqui como se fosse gerúndio, escalando, está funcionando como a ação de escalar. I'm good on planning and drawing. Eu sou bom em planejamento e em desenho. Então, de novo, não é o gerúndio planejando, desenhando, não. Planejamento, desenho. É um substantivo, está funcionando como um substantivo, tal qual sharing lá no texto funcionou. Surfing is very good. Surfar é muito bom. E aqui, de novo, não está significando surfando, mas é o verbo surfar. Então, é um uso do ing em inglês. Outro assunto que apareceu nesse texto é a questão do substantivo, né? Apareceu muito substantivo abstrato, tanto de um lado da frase, quanto do outro lado da frase aí no texto que nós lemos. Então, é válido estudar as multifunções das palavras em inglês. Então, uma mesma palavra pode funcionar como um verbo numa frase, funcionar como substantivo em outra. Lá nesse site tem uma lista bem maior. Eu coloquei apenas essas. Address, endereçar, direcionar, como verbo. Como endereço, substantivo, address. Attribute significa atribuir como verbo, mas pode ser atributo como substantivo. Blame pode ser o verbo culpar, como pode ser culpa, substantivo. Book pode ser o substantivo livro, não é? E pode ser o verbo reservar, registrar no livro. Break pode ser o verbo quebrar, interromper, como pode ser o substantivo interrupção, pausa. Brush pode ser o verbo escovar, como pode ser o substantivo escova, pincel. Call pode ser o verbo chamar, telefonar, como pode ser o substantivo, a chamada telefônica. Challenge pode ser o verbo desafiar, como pode ser o substantivo desafio. Change pode ser o verbo mudar, trocar, como pode ser o substantivo mudança, troca. Comment pode ser o verbo comentar, como pode ser o substantivo comentário. Então, também nesse site vocês vão ver do outro lado a explicação da multifunção, né? Quando a palavra pode significar numa frase verbo e em outra frase funcionar como adjetivo. Então, vamos ver aqui os exemplos. Peguei só esse, mas tem mais nesse mesmo site. Então, calm pode ser acalmar, o verbo, mas pode ser o adjetivo calmo. Clean pode ser o verbo limpar, mas pode ser o adjetivo limpo. Clear pode ser o verbo iluminar, esclarecer, abrir espaço, mas pode ser o adjetivo claro, iluminado, bem entendido. Clear? Tá claro? Nesse outro site,
não é esse mesmo site aqui, é outro site, nós encontramos outro assunto que ajuda nessa parte aí de substantivos abstratos, né? O estudo dos sufixos, que são aquelas terminações que se juntam ao final das palavras e muda a função dessas palavras. Se happy é feliz, happiness é felicidade. Tirou o y, colocou o i para colocar o sufixo ness. O sufixo fica no final. Sad é triste, adjetivo. Sadness é tristeza, acrescentou o sufixo ness. Aware é o adjetivo consciente, vai se transformar no substantivo awareness, consciência. Então, acrescentou o sufixo ness. Kind, adjetivo gentil, amigável, acrescente o sufixo ness e vai se transformar em kindness, o substantivo gentileza. Num outro site, vocês vão estudar o uso dos prefixos e sufixos nas palavras em inglês. Prefixo é aquelas pedacinho de palavra que se junta no início das palavras, não é isso? Aquelas partículas que se unem no início das palavras, diferente do sufixo que se une no final da palavra. Então, por exemplo, an e in indica negação. Então, se comfortable é confortável, uncomfortable, desconfortável. Se common é comum, uncommon é incomum. Se certain é incerto, uncertain é incerto. Se certain certo, uncertain é incerto. Se capable é capaz, incapable é incapaz. Então, negação, o oposto aqui. Tem muito mais lá nesse site. Aqui, nesse outro site, aliás, é o mesmo site, né? Eu peguei outra parte. Peguei um pouquinho, mas a lista é bem maior. Ainda tratando dos prefixos e sufixos, aqui foram os prefixos, aqui é um pouquinho dos sufixos que aparecem nesse mesmo site. O sufixo, como vimos, se une ao final da palavra, são partículas que se unem ao final da palavra. Conspiracy, conspiração. Leverage, motor, alavanca. Intelligence, a mente ou a inteligência. Recognition, aceitação, aprovação, reconhecimento. Essa palavra mesmo aqui apareceu na questão do Enem que nós analisamos acima. E algo importante para estudar, né, para analisar, são as técnicas de leitura. Em todas as questões do Enem, né, porque ao ler uma questão do Enem em inglês, você está usando o seu conhecimento da gramática, traduzindo o texto, vamos dizer assim. Mas você também está interpretando o texto, é uma interpretação e uma leitura. E na parte de leitura, há umas regrinhas para lhe ajudar. Então, nesse site aqui, há muito mais. Eu peguei só alguns trechinhos do Mundo do Vestibular com BR. Então, a técnica de leitura, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a ler um texto. Existem técnicas variadas, mas veremos as mais utilizadas. Ao ler um texto em inglês, lembre-se de usar as técnicas aprendidas. Elas vão ajudá-lo. O uso da gramática vai ajudar também. Então, na leitura, como nós vimos aí no texto que nós analisamos, o conhecimento da gramática vai ajudar muito. Mas tem mais do que isso, né? Então, as principais técnicas são a identificação de cognatos, aquelas palavras que se parecem com português, né? Car, você lembra de carro. School, você lembra de escola. Parece com português. Intelligence, que a gente viu na estante, dá para deduzir que é inteligência. Intelligent, dá para deduzir que é inteligente. Então, tem muitas palavras cognatas no inglês. Mas cuidado com os falsos cognatos, aquelas palavras que parecem e não são o que parece. Por exemplo, pretend. Não é pretender, é fingir. Outra técnica, as palavras repetidas. Então, as palavras que se repetem no texto, como nós vimos nesse texto. O live se repetiu do início ao fim, que é o verbo viver, morar. E learn, o verbo aprender, também se repetiu muito no texto. Então, a repetição ajuda também. As pistas tipográficas, né? Se você vê algum sinal de pontuação no texto, por exemplo, é uma pista tipográfica que pode lhe ajudar a analisar aquele texto, a ler aquele texto. Ao lermos um texto, vamos ainda apurar a ideia geral. Então, tem uma ideia principal no texto, que é a General Comprehension, que vai lhe ajudar a
matar ali a charada da questão, da pergunta que vem logo após o texto. E utilizar duas outras técnicas bastante úteis, skimming e scanning. Então, ainda nesse site, General Comprehension. A ideia geral de um texto é obtida com o emprego das técnicas anteriores. Selecionando-se criteriosamente algumas palavras, termos e expressões no texto, poderemos chegar à ideia geral do texto. Você vê várias palavras que você está reconhecendo. Você já vai deduzindo qual é o assunto desse texto, qual é o tema, a ideia geral. Skimming. Skim, em inglês, é deslizar a superfície, desnatar. Daí, skimmed milk, leite desnatado. Passar os olhos por. A técnica de skimming nos leva a ler um texto superficialmente. Utilizar esta técnica significa que não precisamos ler cada sentença, mas sim passarmos os olhos por sobre o texto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer certas palavras e expressões que sirvam como dicas na obtenção de informações sobre o texto. Então, skimming é você olhar, passar por cima, detectar algumas palavras, algo que você está percebendo, e você pode já, com essa primeira técnica, já conseguir até responder uma questão do Enem. Scanning. Scan, em inglês, quer dizer examinar, sondar, explorar. O que faz um scanner? Uma varredura, não é? Logo, com a técnica de scanning, você irá fazer uma varredura do texto, procurando detalhes e ideias objetivas. Ou seja, você sabe o que você está procurando. E aí, com aquela ideia, vou procurar aqui os verbos. Aí, com esse foco, com essa ideia objetiva, esse detalhe que você está procurando, vai lhe ajudar a compreender o assunto do texto. Então, vamos para a questão 2 no outro vídeo.